Então, que nem a leitura que Pedro fala, que não foi ele quem curou aquele homem, mas sim Deus. A gente muitas das vezes quer colocar, eu vou dizer assim, a gente quer nos colocar superior a Jesus, a Deus. Quando a gente reza por alguém, alcança aquela graça, aquela bênção, reza por alguém, aquela pessoa é curada, a gente reza por alguém e depois vê o resultado, que os comentários, que aquela pessoa recebeu uma bênção. E assim, muitas das vezes, aquela pessoa que recebeu a bênção não sabia e não sabe que você rezou por ela. Teve alguém que rezou por ela. Então assim, não é a gente próprio, tipo assim, que reza por aquela pessoa e aquela pessoa recebe aquela bênção. Não é a gente próprio. É o Espírito de Deus que está dentro da gente, que é o Espírito Santo, e faz com que a gente reze por essa pessoa. Através de nós, a pessoa recebe aquela graça, recebe aquela bênção. Então, é inútil a gente pensar que é a gente que reza porque quer, gosta. Digamos aí, Frei Gilson tem não sei quantos milhões de pessoas que acompanham ele nas redes sociais, rezando. Ali não é obra de Frei Gilson. Jesus, o Espírito Santo, usando o Frei Gilson para levar essas pessoas à oração. E de alguma forma, aquelas orações ali, tá louvando a Deus. Apesar que, eu digo assim, às vezes, não é todo mundo que, digamos, reza na igreja, reza todo dia, sempre eles não tá rezando. Não é todo mundo que faz isso, né? A gente sabe muito bem. Mas, não é porque essas pessoas não rezam todo dia, não vão para a igreja, que aquela oração não tá valendo. Tá sim. De alguma forma, tá combatendo o demônio. Aí agora a gente, tipo assim, eu não sei explicar. Frei Gilson também não vai saber, se você perguntar. Para que essa oração tá valendo? Tipo assim, é que combate. Diretamente para quê? Então é evitando o mal. É evitando o maligno. Eu não vou dizer porque eu não sei. Não cabe eu explicar, porque eu não sei mesmo. Então, o meu papel é falar o que eu conheço, meu conhecimento. O que eu sou mais aprofundado. Porque se eu falasse coisas que eu não conheço, até vou mentir, porque eu não conheço. Como é que eu vou pregar uma coisa que eu nunca me aprofundei? Então é preciso se aprofundar primeiro para poder pregar. Às vezes eu estou pregando meu conhecimento aqui, que não tem estudo, mas o Espírito Santo está me iluminando, me guiando, me orientando e falando por mim para vocês. Aqui quando eu falo prego o evangelho, não é eu que estou pregando, é o Espírito Santo usando as minhas palavras para poder pregar para vocês que está aí me escutando. Talvez 1, 2, 3, 10, 50, 100 assistam o vídeo. É para vocês. Talvez 3.000, 4.000. É para vocês. De alguma forma foi para você esse vídeo. Ah, mas me ofendeu em algo. Não. Não é que te ofendeu. É porque você precisa mudar nesse contexto. E aí você pega alguma coisa porque feriu na sua ferida. Mas você deve tentar mudar aos poucos. Às vezes não de uma vez, ninguém muda de uma vez, mas aos poucos, se esforçando,
Então você vai e consegue mudar. Então é o Espírito de Deus o tempo todo. É o Espírito Santo quem nos usa. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo usa a gente, o demônio também usa outras pessoas. Até porque você pode perceber que de vez em quando uma pessoa vem te perturbar. De vez em quando aparece um querendo te tirar a paz, querendo confusão, querendo guerra, querendo isso, querendo aquilo. Então é para tirar a tua paz. Ali tá na força do inimigo. Ou até também a gente próprio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de mim, né? Agora eu tô de boa, tô falando sobre Deus, evangelizando, aqui é o Espírito Santo. Mas quando acontece que eu me estresso, da raiva, brigo com minha esposa ali é o espírito do mal que está sobre mim. Por isso que acaba discutindo, acaba brigando. Naquele exato momento não foi Deus. Porque Deus não é confusão. Deus não é briga. Deus não é discórdia. Não. Deus é amor. É paz. Mas aí você às vezes pensa assim, mas você diz que não reza? Você não prega, não sabe a verdade? Eu sei, meu filho, eu prego, sei a verdade. Mas nem só por isso eu não estou imune, digamos assim, a passar por essas coisas. Porque até porque nós somos seres humanos. Nós somos todos iguais. A diferença, não tem diferença entre nós, porque eu só rezo, mas o pecador se torna a mesma coisa. E eu se torno igual aos outros pecadores. Não tem diferença. Por isso que a gente tem que ter cuidado para que o lobo não fale por nós. Que fale o Cordeiro de Deus. Que significa aquele que tira o pecado do mundo. Às vezes a gente tá do nada, tá rezando, daqui a pouco vem um pensamento ruim. Ali é o Júlio, ali é o inimigo, que reagiu naquela hora. Às vezes você reza na igreja, sai da igreja, vai para sua casa. No meio do caminho, acontece algo, você se estressa, aí você xinga. Ali não foi Deus. Foi o inimigo que fez com que você se estresse, xingasse ou brigasse com alguém. E nós não tá imune a isso. É por isso que eu falo, a gente vai rezar, vai adorar, mas não significa que a gente não vai errar. Não, não. Pelo contrário. E a gente vai errar muitas vezes feio. Só que a gente vai pedir perdão a Deus. Tem essa diferença. A gente vai errar, vai. Mas Deus está sempre lá disposto a nos perdoar. Então quando a gente entende isso, a gente entende o que é ser santo. Porque ser santo não é estar imune às tentações. Não é passar pelas tentações, pelo contrário. É passar pelas tentações de cabeça levantada, erguida. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.